Boa tarde a todos. Sou Sidney Niederle, extensionista do IBS, e essa atividade está sendo gravada e será disponibilizada nos canais digitais do IBS e também encaminhados à Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, do Governo do Estado da Bahia. Trata-se de uma capacitação orientada para os agentes comunitários rurais, os ACRs, que atuam no projeto Bahia Produtiva, e tem por objetivo contribuir tanto para a sua formação como orientar ações desenvolvidas por estes junto aos agricultores atendidos pelo projeto. Neste período de pandemia, todas as atividades estão acontecendo à distância, por orientação e com apoio da CAR, que para esse período lançou uma ação aí emergencial, né, para dar um plano, né, de ATER emergencial para permitir o acompanhamento dos subprojetos do projeto Bahia Produtiva. Nesse período, então, né, a gente vai desenvolver um conjunto de ações, tanto de capacitação como de atendimento remoto aos agricultores e também aos agentes comunitários. E hoje o objetivo é tratar de um tema que me parece muito importante para todas as organizações, as 24 associações que nós acompanhamos na região, com o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, já que em todas as comunidades é possível encontrar trabalhos de processamento de alimentos. Então, nesse encontro virtual aqui, nós convidamos uma colega, uma parceira de outras atividades que nós desenvolvemos aí na região, Simone Brandão Menezes. Né? Boa tarde, Simone. Obrigado por ter aceitado, né, conversar com a gente nessa tarde. Nós temos aí nesse momento também um grupo de pessoas acompanhando essa atividade, sobretudo os ACRs. Então, o que a gente gostaria de dialogar com você, né? Eu sei que você tem uma larga experiência nesse processo de controle de qualidade, né? Trabalha com processamento de produtos agrícolas, e a gente queria uma saudação inicial sua e que você contasse para a gente, fizesse uma autoapresentação sobre o seu trabalho. Simone? Oi, boa tarde, gente. Eu que agradeço pelo convite e espero atender às expectativas de vocês. Estou aqui para ajudar. Então, como o Sidney falou, meu nome é Simone, eu sou Simone Brandão, eu sou tecnóloga em alimentos, com formação complementar em implantação de boas práticas e fabricação nas agroindústrias familiares e culinária em turismo rural. E também tenho experiência com controle de qualidade, porque já trabalhei com exportação e importação de uvas no norte da Bahia, e também já lecionei para cursos profissionalizantes, como técnico em agroindústria, agropecuária, agricultura, e fiz parte de uma equipe de supervisora de controle de qualidade de uma empresa multinacional. Então, assim, nessa questão do controle de qualidade, eu tenho um conhecimento para essa questão de exportação, importação, agricultores familiares que estão começando, que estão querendo expandir seus produtos. Eu não sei o que fazer com a minha matéria-prima. Vamos trabalhar ela para colocar no mercado. Vamos começar no mercado interno e futuramente, quem sabe, se tudo der certo, com exportação. Sim, a gente tem que pensar grande quando se fala em alimentação para a população, para as pessoas, a gente tem que ter todo esse cuidado no controle de qualidade. A gente pensa que, não, eu tenho uma matéria-prima, vou produzir aqui um doce, mandar para uma cidade vizinha. Mas sim, esse doce você vai fazer como? Quais são os cuidados que você vai ter com sua matéria-prima, essa parte de higienização, o local onde será produzido. Então, é isso que a gente vai conversar com vocês nessa tarde. Maravilha, Simone. A gente preparou aqui um roteirinho, e assim, o que a gente percebe, né? Dentro desses 24 comunidades que nós atuamos, né, com o trabalho de ATER, 3 delas
elas têm como objeto de investimento a agroindústria, né, que é o as CRs, inclusive, estão aí assistindo a nossa conversa. E aí, mas, por outro lado, em toda a região, a gente percebe muita atividade de processamento de alimentos, né? Tem as casas de farinha, tem o pessoal que faz rapadura, né? O pessoal de Santana ali faz muita rapadura, Isso. paco, tem a indústria de leite, né? De pequenas casas de queijo, é muito forte na região. Então, eu queria, assim, rapidamente, um panorama seu, considerando a sua experiência na região, né? Do oeste da Bahia, o que você poderia dizer para a gente sobre a condição desse processo de industrialização aí na região, sabe? Um panorama geral da situação do processamento agrícola, principalmente por pequenos agricultores, no oeste da Bahia, segundo o que você tem de experiência. Então, Sidney, no oeste da Bahia, a agroindustrialização, infelizmente, ainda deixa a desejar, principalmente quando é nessa parte do serviço de inspeção. Porque, atualmente, o que temos mais forte de produtos agroindustrializados são matéria-prima de cana-açúcar, mandioca, algumas frutas, o leite, como você falou. Mas poucos agricultores, eles não sabem como produzir esses produtos para mandar para o mercado. Ah, Simone, mas eu tenho experiência, eu sei fazer uma farinha, eu sei fazer um polvilho, um doce. Sim, você sabe, para sua casa, para sua família, mas a gente está falando em expandir essa produção, levar para a mesa do consumidor. Então, aqui no oeste da Bahia, a agroindustrialização ainda deixa a desejar. E aí, no caso, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que implantar sistemas para que essa matéria-prima que você tem para trabalhar de forma correta e a gente colocar no mercado. Vamos começar botando em cidades vizinhas e depois a gente vai expandindo para outros estados. Mas para isso a gente tem que saber fazer a comercialização desse produto. Então aqui no oeste da Bahia, como eu te falei, ainda tá muito assim, precisa avançar no serviço de inspeção desses produtos. De fato, né, isso que você coloca é muito interessante, porque há uma prática, né, os agricultores familiares, os povos tradicionais, camponeses em geral, historicamente, ao longo da história, eles processam alimentos, né? O ser humano ele sempre precisou guardar alimentos. Depois que ele deixou de ser nômade, ele precisou empreender processos de guarda dos alimentos, né, de preservação desses alimentos. Tanto de origem animal como vegetal. E nós temos aí na região exemplos maravilhosos, né, da cultura alimentar local, que é a carne de sol, a rapadura, a farinha, polvilho, tantos outros, né? Então existe uma infinidade de alimentos que sempre foram e ainda são processados de maneira artesanal por todas as comunidades aí da região, mas agora existem procedimentos, orientações, né, legais para se alcançar o mercado. Uma coisa, como você fala, é o consumo próprio da família e outra coisa é fazer chegar para o mercado. Sobre esses aspectos mais normativos, para os alimentos de origem animal, existe legislação específica que é até bastante rígida, né? CIF, SINS, Sistema Estadual, né, de inspeção. Mas para os vegetais também tem legislação, né? Em linhas gerais, o que a lei diz sobre alimentos destinados ao mercado? Assim, você pode destacar nesse aspecto da legislação para a gente? Então, aqui no oeste da Bahia, atualmente o que temos de mais forte no mercado de produtos, de produtos agroindustrializados são a matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, que tem a rapadura, a cachaça, a mandioca, que tem o polvilho, farinha, e as infinidades dos biscoitos à base do polvilho. E as frutas tem os doces de banana, que tem o doce em corte, doce cremoso, a barra de cereal também, que é uma novidade, que já estão se produzindo aqui em Bom Jesus da Lapa, mas só falta
essa questão da inspeção para comercialização, mas eu conheci uma pessoa que ela está produzindo uma barra de cereal, só que ainda não colocou no mercado, porque falta esses detalhes que a gente vai conversar agora. E com leite também tem os doces, queijos, requeijão, manteiga, e esses produtos, eles são elaborados sem inspeção. Então, a maioria dos agricultores, eles precisam conhecer essas exigências. Para quê? Para aumentar a vida útil desses produtos e levar segurança aos consumidores. Então, os produtos que são destinados ao mercado, eles passam por rigoroso controle de qualidade. Sim, existem leis específicas para cada origem, como o Sidney falou, tem de origem animal, vegetal. E aí a inspeção dos produtos, eles garantem que o consumidor terá em sua mesa produtos seguros. Porque quem é que vai comprar um produto, chega na sua casa, você vai consumir ele e tem algum problema de saúde, exemplo, como uma intoxicação alimentar ou até uma infecção. Então, para evitar isso, existem leis para que venham amenizar e excluir esse tipo de risco, sem risco a ocasionar enfermidades transmitidas por alimentos. E essa inspeção, a fiscalização desses produtos, eles evitam fraudes também, porque tem muitas pessoas, exemplo, que faz um requeijão, e aí para render, para ter maior rendimento, ou então para interferir na consistência, colocam batata. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui na Bahia teve uma época que estava acontecendo muito isso. Então, eles estão fraudando o alimento. Então, Anvisa, eles não permitem isso. Então, por isso que existe uma fiscalização para os cumprimentos de regulamentação técnica de identidade e qualidade desses produtos que são elaborados, garantindo um produto de boa qualidade. E aí, se a gente pergunta essa questão dos tipos de inspeção, né? Quais são os serviços de inspeção? Temos o de origem animal, como ele falou, que é o SIM, o CIE e o CIF, que o SIM é serviço de inspeção municipal, ele só pode somente ser comercializado dentro do município, do seu município onde está se elaborando o produto. O CIE é serviço de inspeção estadual, que é realizado pelas secretarias estaduais de agricultura, que podem ser comercializados em todo o estado, o CIE estadual. E o CIF já é um serviço de inspeção federal, que ele é realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, e podem ser comercializados em todo o território brasileiro e também exportado, que isso aí já é uma fase já bem avançada para quem está comercializando seus produtos. Primeiro, as pessoas geralmente começam com o CIE, até a questão da inspeção, para poder adaptar a sua agroindústria para esse sistema de inspeção. E aí vem o CIE e depois o SIM, que é o CIF, que é o federal. Então, esse padrão oficial para a classificação de produtos de origem vegetal é determinado pelo Ministério da Agricultura, coordenado e fiscalizado pelo Departamento de Inspeção de Origem Vegetal, que a gente chama de DIPOV. A fiscalização dos estabelecimentos, eles preparam, eles embalam e comercializam os produtos para o consumo. É responsabilidade da Coordenação Geral de Qualidade Vegetal. Então, assim, quando a gente fala em origem vegetal, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque eles podem vir com inúmeros problemas. Que tipo de problemas são esses? É a questão do uso do agrotóxico, essa questão também da contaminação cruzada, que a gente vai falar mais lá na frente. Então, essas normas, elas estabelecem os procedimentos na constatação de resíduos. É interessante observar, como a Simone dizia, que há um conjunto de normas que rege o processo de fabricação, elaboração de alimentos. Ela está com dificuldade, Sidney, de entrar novamente, mas está tentando. Ah, então tá bom. Eu até estava achando que... Ela está tentando, está aparecendo isso. A gente tem uma questão de internet na região, né, que às vezes não colabora, mas ela está tentando, deve retornar. Tá legal. Então, assim, gente, vamos conversando um pouquinho. Bruno, uma pergunta.
você tem informação sobre a evolução da discussão sobre inspeção territorial, que me parecia estava bem avançada aí na região? Sidney, essa discussão realmente teve um período que ela foi bem calorosa, mas parou, esfriou. Eu nunca mais soube de discussões, porque encontraram muitos entraves na legislação estadual, certo? Porque o objetivo era criar um selo de inspeção territorial, né? Então, todos os municípios do território poderiam comercializar entre eles. Através do consórcio, né, do território, ele iria fiscalizar não, ser responsável, né? Fiscalização seria pelo órgão estadual, a DAB, mas essa discussão parou num certo momento e não avançou. Estamos aguardando mais algum detalhe aí para ver como é que fica. Muito bem, obrigado. Então, gente, é importante destacar nesse aspecto aqui da inspeção que você tem o encadeamento, uma hierarquia. A inspeção municipal, ela tem um regramento que é feito pelo município. Então, ele se adapta a uma realidade local. Essa inspeção, ela pode ser menos rígida, e ela costuma ser menos rígida do que a inspeção federal, né? A inspeção federal vai te cobrar um tipo de estrutura que talvez a inspeção municipal não te cobre, né? Mas, tanto que é muito interessante a gente observar que muitas agroindústrias fazem processamento de alimentos com certificação, com selo de inspeção municipal, quando vão solicitar o selo de inspeção estadual ou o selo de inspeção federal, vão precisar fazer adequações, né? Vão precisar fazer adequações na sua estrutura física, né? Para poder obter esse novo selo. Então, isso é o que se refere à inspeção para produtos de origem animal, que passam por alguma transformação, né? Por exemplo, queijo, feijão, leite, quando é transformado, e a carne também, né? Agora, quando se trata de alimento de origem vegetal, aí o controle ele é um pouco diferente, porque você já não precisa ter o selo de inspeção como esse é exigido para a produção animal, como CIF, CI, SIM, né? Você vai ter um alvará da vigilância sanitária nas suas instalações, te permitindo fazer aquele processamento, né? Então, há um outro tipo de regramento. E aí eu acho que é uma coisa importante que a gente precisa considerar quando o alimento ele vai sair da unidade familiar, né, ir para a unidade de processamento. O que a gente vai perceber cada vez mais é que os controles nesse processo, desde a produção, né, a montante da produção, ou seja, antes da produção, durante o processo de produção e também para frente, esses controles eles têm sido alterados ao longo dos anos e têm se tornado mais rígidos. Então, assim, um tema que nós vamos tratar com vocês em junho a gente vai tratar com vocês em junho é o tema da rastreabilidade. Então, a gente vai tentar discutir com vocês isso no mês que vem. Cria-se um encadeamento com esse tema de hoje que a gente está puxando aqui. Vamos ver se a gente consegue restabelecer com a Simone. Simone, consegue voltar? Como é que a gente faz? De todo modo, eu só estou destacando essas duas diferenças que eu acho que são muito importantes, né? Vamos pegar um exemplo concreto. Exemplo concreto da unidade de produção de alimentos que está pronta, né? Pronta não, né? A estrutura física dela está pronta lá em Tabocas do Brejo Velho, da cooperativa. Ou do pessoal do Salto, que está maravilhosa, né? A estrutura está toda de pé, né?
maneira muito rápida. Quando essa estrutura estiver toda concluída, com um azulejo na parede, com uma parte de instalação elétrica, hidráulica, resíduos, né, para onde que vai o esgoto disso e tudo mais, tudo certinho, a vigilância sanitária do município de Tabocas, ou a vigilância, no caso da cooperativa, vigilância sanitária de Correntina, no caso de Salto, vai fazer um trabalho, uma visita nesse prédio, vai verificar se esse prédio atende todas as exigências da lei municipal, né, de vigilância sanitária, e vai ou recomendar adequações ou vai fornecer o alvará de funcionamento. A partir desse momento, a comunidade passa a ter aí a condição de produzir para o mercado, ou seja, ela passa a estar em conformidade com o que o mercado pede e com o que o ordenamento jurídico autoriza. O Bruno está dando um exemplo aqui em relação ao SIM, que é o frigorífico de aves do Tatu, que é outra comunidade que a gente acompanha, né? A comunidade, o ACR Arnando está aí, né? Está aí, João Pedro também é de Tatu, está aqui presente. É um frigorífico e ele tem a autorização de funcionamento pelo município, ou seja, ele tem o SIM. Então, ele consegue comercializar dentro dos limites territoriais do município de Correntina. Mas o caipirão do Tatu, ele não pode passar a fronteira de Correntina. Então, há uma limitação geográfica no acesso ao mercado para esse frigorífico. Uma ampliação disso, do ponto de vista territorial, implicaria a aprovação dessa legislação que está sendo discutida, né, para fazer o sistema de inspeção territorial, ou que o Tatu se adequasse às normas do CIE, que é o Sistema de Inspeção Estadual. Para fazer isso, o Arnando vai ter que estudar a legislação de inspeção do Estado, verificar o tipo de adequação que vai ter que ser feita, provavelmente o pé direito vai ter que aumentar, provavelmente a questão de resíduos vai ter que ser melhor dimensionada, né, trabalhada. Feitas essas adequações, que sempre implicam um investimento, né, porque você precisa fazer obra, quebrar parede, aumentar o teto do prédio e tudo mais. Feitas essas adequações e aprovadas, né, tanto por bombeiro, que vai ter que ter o habites, né, o bombeiro faz a inspeção para ver se o prédio não vai cair, se não tem risco de incêndio, esse tipo de coisa. Conseguidas essas autorizações e o selo o sistema de inspeção do Estado aprovando o funcionamento, né, de acordo com a legislação do Estado, o caipirão pode viajar pelo Estado da Bahia inteiro. Quer dizer, não tem mais limite dentro do Estado, dentro do território do Estado, né? Então, assim, esse aspecto é interessante. Agora, para produto de origem vegetal, a conversa é um pouco diferente e é menos rígida também. Então, a gente pegar ali, né, Gilberto, o caso da banana, né? A banana agora, há uma discussão muito forte dentro das últimas normativas de 2018, na verdade, não são tão recentes, que exige a rastreabilidade. Mas, tirando essa discussão da rastreabilidade, quando o produto de origem vegetal, o processo de fiscalização e organização dessa produção ela é menos rígida do que o do serviço de inspeção animal. Então, isso é um aspecto que é importante marcar. Mas, mesmo assim, sempre vai precisar. Quando o objetivo é para mercado, vai precisar ter essa autorização da vigilância sanitária do município, vai ter que ter as condições sanitárias, né, de capacitação das pessoas atendidas para se poder acessar o mercado. Então, assim, um exemplo, Sérgio, pessoal de Santana, as ações do município de Santana em torno dos derivados da cana, né? Você tem todo um conjunto de adequações que foram feitas nas unidades de produção, né? Que você chega na casa de rapadura lá e tem a telinha na janela, tem uma porta com telinha para não entrar abelha e tudo mais.
Então, há todo um cuidado que foi sendo trabalhado para que pudesse ser garantido, então, o acesso ao mercado, porque para se acessar mercado, você está se relacionando com alguém fora da sua família. Mercado é um espaço relacional, é um espaço das relações. Então, a minha relação para dentro da família, ela costuma ser mais fluida, é uma relação menos formal, ela é uma relação informal, né, do ponto de vista de relação de confiança, né, meus filhos confiam em mim, eu confio nos meus filhos, eu sei, conheço profundamente minha família. Agora, quando a relação se dá nessa esfera das trocas, eu preciso, quando eu vou obter algum produto no mercado, né, nesse sistema de trocas, eu preciso confiar no que eu estou pegando, né, no que eu estou comprando, no que eu estou consumindo fora de casa. Então, essa confiança, ela não é dada numa relação direta, individual, no caso dos produtos processados no Brasil. Eles são intermediados por um conjunto de normas que foram estabelecidos para ordenar isso, né? Para fazer um pouco o que a nossa colega dizia antes, que é essa coisa de fazer chegar ao mercado um produto seguro, né? Um produto que atenda condições mínimas de consumo, que você pode consumir sem o perigo de repente, adquirir aí um problema de saúde por conta disso. Nestes tempos, aí eu vou falando aí enquanto se restabelece a entrada da Simone, mas assim, nesses tempos de pandemia, né, o tema da sanidade, da higiene, da contaminação dos alimentos e da água, parece que começaram a preocupar mais a sociedade, né? A gente tem uma condição atípica. A gente vive nos últimos 3 meses, 2 meses, pelo menos, aqui no Brasil, uma condição atípica. A gente está mais preocupado com lavar a mão, com colocar a mão em superfícies que possam estar contaminadas, né? A gente até está se cumprimentando com um toquezinho de cotovelo, né? Então, assim, a gente vive um momento atípico. Mas esse momento atípico, ele nos coloca o desafio também de refletir sobre a alimentação, sobre como a gente está trabalhando essa alimentação, como a gente acessa, que tipo de alimento a gente está acessando, né, no mercado, ou mesmo o que a gente produz em casa para o nosso consumo. Então, me parece que a preocupação aumentou com relação a isso, e isso tem uma justificativa, né? A gente vive um momento atípico, e deste momento atípico, a discussão sobre esse tema da sanidade, da qualidade do alimento, da higiene e do respeito à legislação que a gente já tem, né, bastante avançada no Brasil, ela ganha força, né? Então, mesmo para alimentos que plantamos, né, que a gente planta e colhe para consumo próprio na nossa casa, existe um conjunto de cuidados que é importante que a gente tenha, né? Então, assim, por isso que os nossos agrônomos discutem boas práticas de produção agropecuária, por isso que é tão importante compreender que tipo de insumos nós estamos usando na produção desses alimentos, para que a gente não se contamine e também não leve produtos contaminados para diante, né? E aí, assim, com os alimentos destinados especificamente para o mercado, todo o cuidado que a gente já tem para o alimento que a gente produz na roça ou no nosso pasto, ele precisa ser aumentado ainda, porque tem o elemento, tem mais atores envolvidos nesse processo. Você vai ter aí, provavelmente, você pega o caso da banana em São Félix do Curipe. A banana, ela é colhida dentro da comunidade e ela é vendida a um intermediário que tira essa banana da comunidade com um caminhão. As caixas que carregam essa banana, elas são caixas que a comunidade não tem controle sobre
necessariamente sobre a condição que essas caixas estão, né, de limpeza, de desinfecção. Dali para frente, esse caminhão pega a estrada, ele está viajando, às vezes, 2, 3, 5, 10 horas, às vezes, numa autoestrada, até chegar em Salvador, até chegar em São Paulo, para depois sair de um centro de distribuição para ir até um supermercado, e depois da banca do supermercado ser comprado por uma família que vai levar essa banana para casa para consumir. Então, isso torna tudo um pouco mais complexo, né? Uma coisa é o alimento produzido apenas para consumo próprio dentro da nossa unidade de produção. Quando o assunto é mercado, entra um conjunto de outros complicadores aí no processo, que exigem ainda mais controle e exigem que a gente tenha realmente um cuidado muito, muito intenso e que é social. Ele não é individual. A responsabilidade sobre o alimento, no momento que a gente vive hoje, ele é uma responsabilidade social, né? Por isso que passa por respeito à legislação, passa por existir na nossa sociedade esse conjunto de normas que organizam o comércio, né, a comercialização de alimentos. Agora, um outro aspecto que é importante ressaltar, e aí trazendo para uma questão bem prática com vocês, o chão de fábrica, ou seja, o local onde o alimento é processado. Pode ser a casa de farinha artesanal, né, o local onde se fabrica a rapadura, ou a cozinha agroindustrial, né, no caso, o pessoal vai colocar para funcionar daqui um pouco, né, ali em Tabocas, em Salto, em Malhada também. Que preocupações que se deve ter com esse espaço, né, de processamento? E também com os utensílios que se usa, né? Você vai usar uma pá, uma espátula, uma concha, né? Quer dizer, são um conjunto de utensílios que estão ali à disposição para fazer o processo, né, o processamento desses alimentos. Nesse caso, eu acho que é importante refletir um pouco sobre sobre as práticas mesmo, sabe? Então, quando se vai estruturar uma agroindústria, pensando na produção para o mercado, a gente vai precisar, antes eu já falei, do cumprimento de um conjunto de normas, mas tem procedimentos que deverão ser adotados, e esses procedimentos passam pela capacitação da equipe de trabalho, né? Então, por isso que as nossas equipes de assistência técnica costumam promover, né? Eu acho que é muito, muito importante isso, ressaltar isso. Nós fizemos, no ano passado, um conjunto de atividades de capacitação de boas práticas de fabricação. Então, a equipe que está envolvida com o processamento do alimento, em fazer ali o biscoito de polvilho, em fabricar a peta e outros produtos que o pessoal fabrica na região, essa equipe ela precisa ter uma capacitação. Essa capacitação ela é interessante porque ela vai tirar esse trabalhador de uma condição mais informal do que ele já sabe, né? Não, eu já sei fazer peta, já sei fazer a farinha de mandioca, né? Mas, se você vai levar isso para o mercado, o seu conhecimento é importante que ele seja complementado por um conjunto de habilidades técnicas que implicam em preparar esse alimento considerando aspectos de higiene, de higiene do espaço, da cozinha e tudo mais, né? E outros cuidados, tantos de cuidados com a embalagem e tudo mais, que vão garantir que se chegue aí no final a um produto de melhor qualidade, né, com confiabilidade para se acessar o mercado. Então, esse é um aspecto muito importante de ressaltar. E eu vou aproveitar que a gente está com essa conversa estabelecida. A gente havia convidado a colega para
apresentar aqui, mas por uma questão de dificuldade técnica, a gente perdeu a conexão, né? Então, eu acho que a gente podia provocar um bate-papo aqui, um pouco sobre esses temas que a gente levantou. Eu acho que uma consideração que eu gostaria de ouvir aqui é do Arnando e do João Pedro, com relação à experiência específica do frigorífico do Tatu, né? Um pouco, eles poderiam colocar para a gente aqui, João Pedro ou Arnando, como é que está a condição hoje do frigorífico do Tatu e rapidamente colocar para a gente um pouco dos principais entraves que vocês enfrentaram para chegar até aqui, para colocar o frango caipira no mercado, né? Quer dizer, capacitação que foi feita, investimento que foi feito, onde pegou mais, onde foi mais complexo, onde foi mais difícil? Quem vai falar? João Pedro? Pode ser, João? Ou Arnando? Qualquer um dos dois. Diga aí, então, João. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Assim, é uma experiência que a gente começou lá em 2012, sem pouco conhecimento de SIM, né, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Fizemos por conta própria. Toda vez que conseguia arrecadar um dinheiro ali com a associação, a gente ia colocando um tijolo e acabamos que a gente construiu, né? Aí a gente foi liberado para comercializar no município, principalmente no PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, com respaldo, né? Que até hoje a gente está com essa dificuldade, que é a questão de resíduos sólidos, né? Que é pouca coisa que a gente falta. Mas o entrave que a gente encontra hoje ainda é a questão da comercialização. E a gente não consegue colocar ele no mercado, competir com, por exemplo, a frango de ouro de Barreiras, que é complicado, né? Outra coisa também que a gente está trabalhando muito em cima disso, eu e Arnando, principalmente o Arnando, é a questão de diminuir custo, porque o frango da gente sai um pouco alto. Só que essas questões a gente já está começando a melhorar, em prática, né? A Arnando está com um lote lá de 600 frangos, e eu estou com um lote de mais 600 frangos. A gente está conseguindo diversificar uma ração diferente para a gente tentar diminuir o custo. O que ainda pega muito é isso. Em relação à burocracia, há pouco tempo o Wilson Dias esteve lá, né? O Bruno pode complementar depois, e ele falou que precisava de mais estrutura, né? Não, daquele jeito que está lá, aquela estrutura não chegava num porte de CIA, que é o Serviço de Inspeção Estadual. Até que ele prometeu, não sei em qual caminho está isso, ele prometeu que ia dar um aditivo para complementar e dar umas ajudas às 3 associações de Correntina que estão com o trabalho no Bahia Produtiva, que é o pessoal do Ginipapo, Associação de Ginipapo, Associação de Clemente, da Praia, para juntos conseguir abater, quem sabe, formar uma cooperativa de produção ou filiar, que seja uma, e aumentar a produção e comercialização, né? Ali hoje a gente vive com uma depreciação de máquinas e equipamentos, porque a gente tem, às vezes, um abate por semana, sendo que tem capacidade de ter 5 abates por semana, onde toda vez que a gente faz um abate gera emprego, gera renda na comunidade. A gente ainda falta alguns cursos, como, por exemplo, cursos de corte, para a gente melhorar o mercado, ou seja, entrar em outro tipo de mercado para conseguir, pelo menos, conquistar o mercado da cidade, que a gente ainda não conseguiu conquistar o mercado dos comerciantes, as feiras livres. O único mercado hoje que a gente tem quase seguro é o PNAE e as fazendas aqui em cima, o agronegócio, que compra pouco, né? Diga-se de passagem, 20 produtores de frango, se todo mundo colocar frango no galinheiro com grande quantidade, não consegue escoar essa produção por causa do mercado. Deixa o Arnando falar uma horinha também, que ele quer. Maravilha. Quem? O Arnando.
Hernando, então o João desabilita seu microfone aí, a gente deixa o Hernando fazer uma complementação. Eu não tenho nem muito o que falar mais, nem tem muita coisa mais que falar, o homem falou tudo, Não, mas é isso aí mesmo. João explicou direitinho a situação que está a gente aqui hoje. Não tem, como ele falou, que a gente começamos, na verdade, foi desde 2011, né? E uma dessas dificuldades é o que ele colocou para a gente mesmo. Essa questão do custo de produção e também, através desse custo de produção, que a gente tem um produto mais caro, chega um produto no final mais caro para a gente conseguir vender ele. Então, essa é a dificuldade de a gente vender para mercados, restaurantes daqui de Correntina, justamente por isso, por a gente ter um valor bem mais caro, né, do que o frango de ouro, outras empresas, e é isso. Então, isso que vem dificultando para a gente. Até que você já passou para a gente informações, a gente busca pegar informações também para tentar reduzir o custo, para que com isso a gente consiga ter um produto mais barato, que a gente consiga expandir o nosso comércio. Só que a gente sabe que não é fácil hoje, né? Então, a gente está tentando. É basicamente isso. Maravilha, Hernando. Obrigado. Bruno quer fazer uma complementação com relação aos desafios aí da agroindústria. Desativa o seu microfone aí, Hernando, por gentileza. Bom, pessoal, em relação ao que João Pedro falou aí, da visita do diretor da CA à comunidade, né, a agroindústria deles lá. O que é que a CA, a gente fez um acordo lá, conversou, e qual foi a ideia que ficou dentro dessa conversa? Fazer um plano de trabalho, um aditivo, né, dentro de um aditivo, fazer um plano de trabalho entre as três associações, Tatu, Genipapo e Praia, para o abate desses frangos acontecerem no Tatu. Então, a gente ia fazer um aditivo de valor no projeto, que poderia ser só de do Tatu, para a gente tentar conseguir essa logística, né, de abate. Infelizmente, há alguns anos eu fui lá na comunidade com o pessoal da DAB, e eles disseram que realmente ali, para conseguir o selo estadual, praticamente tem que derrubar o prédio inteiro, né, mudar praticamente toda a estrutura. Então, seria inviável. Então, diante a gente teria que tentar trabalhar com essa possibilidade do ser territorial, que ajudaria bastante. A gente sabe que se todas essas famílias que estão dentro do Bahia Produtiva, das 3 comunidades, começarem a produzir o que a gente espera, são muitas aves, o mercado local não vai conseguir absorver, certo? E isso tira um pouco do estímulo, né, dos produtores. Mas a gente pode tentar lutar, ainda voltar essa discussão até buscar com o prefeito local, para ele puxar essa discussão no consórcio, né, voltar essa discussão, pressionar essa discussão do selo territorial, e a gente, o aditivo, como eu disse na outra vez, precisa de uma articulação entre as 3, certo? Vocês precisam se entender, a gente sentar junto com a IBS, as 3 instituições, e a gente já traçar um plano aí inicial para a gente conseguir esse aditivo. Essa semana, no início da próxima, eu creio que a gente começa... Simone entrou aí de novo. Na próxima semana, a gente faz, já começa a licitação para aquisição dos equipamentos que estão faltando,
Então, já sobra tempo, vamos dizer assim, né, para a gente começar a pensar nesse aditivo aí, de comercialização. Só mais uma. Ontem eu assisti. Simone, está pronta já para começar? Tá o microfone aí, a gente vê se ela está legal. Veja aí, senão ela dá continuidade. Se ela não estiver pronta, eu só queria relatar uma experiência de uma cooperativa ontem, que eu assisti acho que ela não tá conseguindo, não tem áudio, não. Eu assisti uma palestra ontem de Fred, da Copag, não sei se vocês já ouviram falar, e achei bastante interessante ele trazendo a experiência dele diante dessa situação da Covid, né? O laticínio processa em torno de 40 mil litros de leite dia, e com o fechamento de restaurantes, bares, que são grandes consumidores, né, de queijo, eles viram o consumo, a demanda cair muito. E o que é que eles fizeram? Cada produtor de leite se transformou num vendedor. Então, eles pegavam um produto, quando o caminhão do leite ia pegar o leite na comunidade, deixavam quantidade de queijo para o próprio produtor comercializar. Então, eles conseguiram voltar, conseguiu vender um pouco mais, diminuir esse problema da pandemia, né, da falta de comercialização, e eu gostei muito da iniciativa deles ontem. Se Simone voltou aí, ela pode... Acho que ela saiu de novo? Sem dúvida. Vamos ver aqui se a gente restabelece. De todo modo, eu acho que assim, é um tema, né, Bruno, Arnando, João Pedro, tem questões assim, do exemplo do frigorífico do Tatu, que realmente são úteis para a nossa discussão aqui, muito, muito úteis para a nossa discussão aqui. Se você faz uma obra, né, de uma estrutura como essa de uma agroindústria, apoiado numa legislação municipal, numa perspectiva em que você não vai crescer, né, não tem uma perspectiva de crescimento para outros espaços de mercado, tudo bem. Mas se eu vou estruturar uma agroindústria, já pensando que daqui a alguns anos eu posso dar um passo a mais, né, ir para um município vizinho, ir para adiante, de fato, teria que já buscar essa adequação lá no primeiro tijolinho, né? Então, hoje é um desafio muito grande, e aí a gente vai ter que reunir forças, de fato, como o Bruno bem levanta, né, para buscar saídas para esse cenário. Vamos ver se a gente restabelece a conexão com a Simone para provocá-la dentro de uma reflexão que a gente precisa puxar aqui ainda. Você está no ar agora, Simone? Oi, consegue ouvir? Está ouvindo? Sim. Melhorou agora? Voltou o áudio? Voltou o áudio. Problemas técnicos. A gente entende, isso faz parte, né, do esperado aí, e aí a gente aproveita, já que você voltou, para te provocar com relação a umas coisas que a gente havia planejado aqui, né? A gente falou um pouquinho sobre algumas situações, né, que tem na região, né? A gente deu um exemplo aí do frigorífico do Tatu, né? A gente levantou algumas questões bem gerais, mas eu queria provocar você em dois aspectos que eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho. Uma é como a gente se posiciona dentro do processo de fabricação de alimentos, de elaboração de alimentos para o mercado nesse momento de pandemia, né? Em que, se a gente já tinha toda uma exigência de cuidados, né, de sanidade e tudo mais, nesse momento parece que as preocupações aumentaram um pouco mais. Então, eu queria que você dissesse para a gente quais os principais aspectos que
precisam ser observados quando vai se elaborar um alimento, processar um alimento para o mercado, né? E especialmente nesse momento mais crítico que a gente está vivendo agora, dicas que você daria para quem vai para o mercado. Por exemplo, o pessoal faz feira, né? Que cuidado vai ter com o alimento, acondicionamento dele, né? A questão da embalagem, como é que faz isso chegar para o consumidor final com um grau de segurança adequado. Então, a higiene e a sanitização das matérias-primas e dos equipamentos, os utensílios que são utilizados, eles, sem dúvida, são as operações fundamentais no controle sanitário, que permitirá obter produtos de boa qualidade no ponto de vista de saúde pública. Só com essa questão da higiene e sanitização é que vai se obter um produto de boa qualidade, atendendo às exigências dos padrões microbiológicos, que vai permitir obter produtos com uma vida de prateleira mais longa. Como assim? Com essa pandemia, está se ouvindo muito falar para higienizar as mãos, passar o álcool 70, lavar os utensílios, o local com água sanitária. A gente que manipula os alimentos, a gente segue esses padrões desde o começo. Como assim? Se a gente vai trabalhar, manusear com a matéria-prima, a gente tem que saber fazer a higiene e sanificação. A higiene a gente faz com água corrente, exemplo dos folhosos, que são os vegetais. Com os vegetais, a gente primeiro faz o primeiro enxágue com água potável para vir retirar as sujidades oriundas do campo, como pedaços de folha, terra, alguns insetos que vêm junto com os vegetais. E a segunda etapa, a gente faz a sanificação com água clorada, que a gente pode estar utilizando a água sanitária. Para 1 litro de água, 1 colher de cloro, que é a água sanitária. Deixa por imersão uns 15 minutos. Depois desse tempo, 15 minutos, a gente faz um terceiro enxágue. Para que esse terceiro enxágue? Para a retirada do excesso do cloro. Então, a gente seguindo esse protocolo com as 3 lavagens, a gente vai obter um produto sanificado, ou seja, ele vai estar isento de contaminação microbiológica. Então, são essas etapas que a gente tem que estar com alerta. Porque a matéria-prima, não, eu vou só passar aqui uma água e vou cortar, eu vou descascar. Isso aí você está fazendo errado. Então, pegou matéria-prima, veio lá de sua horta, veio lá da sua agricultura, tem que ser higienizado. Mas só fui eu, já veio direto da colheita para cá. Não importa, tem que se fazer toda essa etapa de sanificação. Lembrando, primeira lavagem com água potável para retirar os excessos que vêm do campo. Segunda com a água clorada por 15 minutos. E a terceira, água corrente para retirar o excesso do cloro. E também, gente, tem que ter essa preocupação com os utensílios. Não adianta a minha matéria-prima ela estar higienizada corretamente, sendo que o meu utensílio, exemplo, uma faca que eu vou fazer um descasque ou um corte da fruta ou do vegetal. Ela tem que estar lavada? Tem, porque se ela estiver contaminada, suja, não vai adiantar o processo da sanificação da matéria-prima, porque pode ocorrer a contaminação cruzada, que vai passar da superfície ou do utensílio para a matéria-prima. Então, todo local também que vai ser manipulado o alimento, ele tem que estar higienizado. Então, esse é a primeira etapa que a gente faz quando vai se manipular com os alimentos. A limpeza do local, limpeza da matéria-prima, dos utensílios e equipamentos e o cuidado também com o manipulador. O manipulador são as pessoas que vão manusear com o alimento. Tem que estar com as mãos higienizadas, tem que estar usando todos os EPIs, né? Sem adornos, que são os anéis, brincos. Esses são os cuidados que a gente tem que ter. Maravilha, Simone. Oi, tá ouvindo? Sim. Eu vou te provocar numa outra questão aqui, para a gente caminhar para o encerramento da nossa prosa aqui. Então, assim, eu acho que já foi bastante
já tocou um pouco nesse assunto, né? Que é essa coisa do chão de fábrica mesmo, né? A coisa dos utensílios, do espaço, né? Do manipulador, acho que isso tudo é muito importante. Então, assim, se a gente pensar no mercado, eu queria te provocar numa última coisa: qualidade. Eu cumpri todos esses quesitos de sanidade, cuidado no processamento e tudo mais. Mas se eu for levar um produto para o mercado, qual a importância que eu dou para a qualidade desse produto, para eu conquistar mercado, para eu acessar mercado e a confiança do consumidor? Então, a primeira etapa é adotar as boas práticas de higiene e manipulação dos alimentos. Porque quando a gente está fazendo produto, está para dentro de casa, para nossa família, é diferente do que comercializar. Então, se a gente vai comercializar, a gente tem que ter consciência do risco que a gente pode estar oferecendo ao consumidor, a pessoa que vai estar comprando aquele produto. Então, o primeiro é adotar as boas práticas de higiene e manipulação dos alimentos. Porque eu vou pegar minha matéria-prima, eu vou manusear ele, Agora tem que ter todas essas boas práticas de fabricação, como a gente chama. Garantir a qualidade da água. Se a água que vocês têm tem que ser potável, para poder... Porque não adianta ter minha matéria-prima isenta de contaminação se a minha água está contaminada. Então, a água, ela é primordial também. E essa questão do controle de pragas, que a gente tem que também tem que ter atenção a isso, porque é sua matéria-prima. Você também tem que ter esse controle de pragas e no local que vai manusear o alimento. Tem que estar isento de contaminadores, que no caso que são aqueles roedores, insetos. E aí a gente também tem que garantir a limpeza e higiene diárias desse local que vai ser manuseado. Eu tenho que ter um espaço adequado, ou seja, com telas nas janelas para evitar o acesso de insetos, manter parede, pisos e tetos conservados e sem aquelas rachaduras, goteiras, tem que ter visão também com essa questão de infiltrações, mofos e qualquer dano que venha a ter ao seu espaço físico, que é onde você vai manipular o alimento. E aí, o espaço onde você vai manusear, a sala de manipulação, ele tem que estar um pouco distante dos banheiros. Por quê? Para não ter essa contaminação microbiana. Tem que estar num espaço mais de quase 2 metros, 1,5 metro a 2 metros. E distanciar também a caixa de gordura ou esgoto que tem nas áreas lá, nas salas que vocês vão armazenar, porque não adianta vocês fazerem os produtos e onde vocês vão armazenar esses produtos. Então, a armazenagem ela é muito importante também. E é obrigatório a presença de esgoto ou fossa, porque para vocês terem uma garantia de que aquele espaço onde vocês estão manipulando, ele é seguro para o alimento, porque não adianta a gente ter toda a matéria-prima, os equipamentos higienizados, se o nosso espaço ele não condiz com essa realidade que Anvisa ela exige, né? Então tem que ter muito cuidado com o lixo, pois esse lixo próximo, né, às áreas de manipulação, ele faz com que aumente a proliferação de insetos. E aí outros bichos que vêm a partir deles, os ratos, baratas. Então ninguém quer comprar um produto com um pedaço de uma asa de barata, com um pedaço de um rabo de um rato. Então, assim, a gente quer um produto que tenha segurança. E aí a gente também tem que ter todo esse cuidado com a colheita do lixo. Então, quanto tempo eu vou fazer essa coleta? Então, essa coleta, ela é muito importante, porque vai evitar que venha ter a proliferação de insetos nos alimentos. Então observem que não é só a matéria-prima, é todo um cuidado. Por isso que a gente chama as boas práticas de fabricação. Não é só manusear o alimento corretamente, fazer a higienização. Tem a questão do espaço, o local, os utensílios, essa questão da água ser potável, cuidado com a coleta do lixo. Então, tudo isso são conjuntos
que a gente adota, né? É como a gente chama, isso são procedimentos operacionais padronizados para quem vai manusear com os alimentos. É o famoso POP, que é um documento escrito que está que tá em todo vigor para quem vai manusear com os alimentos, para evitar a proliferação e a contaminação microbiana e para manter um produto com vida de prateleira útil. Maravilha, Simone. Agora sim, a gente vai perguntar para o público aí, o pessoal que está assistindo, se alguém tem alguma pergunta para fazer para a Simone. A gente precisa continuar esse tipo de discussão. É uma discussão que ela é permanente no espaço de trabalho da assistência técnica e extensão rural, né? Então, o IBS, quando desenvolve as atividades de extensão nas comunidades, tem presente todos esses elementos, né, das boas práticas de fabricação. Por isso que a equipe do IBS ela é multidisciplinar, então a gente sempre tem essa interface das boas práticas presente nas nossas ações, e certamente a gente vai aprofundar esses temas nos próximos períodos. A nossa pretensão é de que parte dessa conversa de hoje fique à disposição dos agricultores, então nós vamos permitir que chegue essas informações nesse momento de pandemia a partir de formatos digitais para os agricultores. Então, além dessa apresentação ao vivo, a gente também vai disponibilizar um material digitalizado aí, né, em arquivos menores, para que os agricultores possam acessar e tirar algumas dúvidas gerais. Eu agradeço, né, a gente agradece aqui a participação de todos, a gente agradece especialmente a Simone, né, todo o empenho dela para se fazer presente, né, nessa tarde. A gente quer continuar contando com a Simone nesses diálogos que a gente vai promovendo, especialmente nesse período agora de atendimento remoto. E essa aula, né, que a gente começou a desenvolver aqui, porque essa questão das boas práticas, ela, como eu falei, é um assunto bastante extenso, a gente certamente vai estender para outros momentos. Nós solicitamos aos ACRs que essa atividade, como eu havia dito no início, ela tem um foco na capacitação dos jovens agentes comunitários rurais. Então, para que, quando eles recebam o material gravado, que eles revejam e também compartilhem com a diretoria das associações, com os agricultores que possam ter interesse nessas informações de boas práticas que a gente começou a discutir hoje, que a gente certamente vai aprofundar, mas vai chegar um material para todos vocês. Simone, eu gostaria de ouvir uma consideração final sua, e aí a gente encerra o nosso encontro virtual de hoje. Ok. Então, gente, resumindo o que a gente falou aqui, os que são os cuidados que vocês têm. Vocês pensam ter uma agroindústria para processar esses tipos que é as principais matérias-primas que vocês têm em mãos, que vocês têm em grande quantidade, adotar as boas práticas de higiene. Não adianta você querer começar com um espaço bem adequado, você tem todo um procedimento. Se você não passar pela parte das boas práticas de higiene, a questão também do manipulador. Então, assim, por que a gente frisa isso? É para você mandar um alimento seguro para a população, para os consumidores. Então, o que é segurança alimentar? A segurança alimentar, ela refere-se a um conjunto de práticas, iniciativas que tem como objetivo garantir às pessoas o acesso a alimentos isentos de contaminação e com valor nutricional adequado para uma boa qualidade de vida. Então, assim, vocês vão estar produzindo esses alimentos, mas que tenham consciência do que vocês estão fazendo. Então, assim, se eu estou produzindo esse alimento
é seguro também eu colocar a minha família para consumir ele. Então, se você coloca para a sua família, então ele está 100% para o consumidor. Então, não queira ganhar vantagens em cima desses produtos, fraudando ele, não passando por essas etapas que a Anvisa exige. Então, assim, vamos botar um alimento seguro para a população, porque se a pessoa comprar o seu produto, um biscoito, ou seu queijo, iogurte, e a sua manteiga, se a pessoa consumir esse alimento e tiver alguma contaminação, alguma infecção alimentar, pode ter certeza que a pessoa não volta a comprar o seu produto. Então, vamos caracterizar seu produto, deixar ele 100% de confiança, porque quem compra uma vez vai comprar sempre. E nada melhor do que a propaganda boca a boca, né? Se comprou seu produto, gostou, eles vão divulgar. Vai dizer, ó, o fulano ali, ele está fazendo um biscoito de polvilho, ele faz uma farinha, é segura, é de confiança. Então, assim, eles vão botar para comprar. Então, vamos pensar nessa parte de boas práticas de higiene, isso é o principal. E a gente é o que mais se ouve agora, principalmente por conta dessa pandemia. Que tem que lavar as mãos, todas as hortaliças, vegetais que você trouxerem do supermercado tem que limpar. Então, isso já são adotados para quem tem agroindústria. Para quem trabalha com agricultura familiar, isso é o primordial. E eu tô à disposição para ajudar vocês, Sidney também, todos vocês que estão aqui, se precisarem de alguma informação, algum material, podem estar chamando pelo meu WhatsApp, Sidney tem, a Suzane também tem. Então, vocês pode passar, não tem problema. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo que eu vou estar tentando sanar essas dúvidas de vocês. Espero ter ajudado. Desculpa o problema técnico que houve, mas graças a Deus a gente conseguiu retornar para poder finalizar. E aí eu peço mais uma vez desculpa para vocês e agradeço a oportunidade. Maravilha, Simone. A gente está se adaptando a esse cenário, né? Esse processo de trabalho remoto, à distância. Então, problemas técnicos surgem. Isso faz parte do processo. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito juntos nessa caminhada. E a gente fica muito contente de poder contar com você, caminhando junto com a gente, trazendo essas reflexões das práticas de processamento de alimentos aí, que a gente começou a conversar. Eu ressalto, começou a conversar, porque a gente quer continuar conversando sobre isso, e certamente teremos outros encontros com este propósito. Ok? Muito obrigado. E nós teremos também outras atividades similares a essa, de formação dos ACRs e de capacitação dos ACRs à distância. Nós também aproveitamos esse momento final aqui para observar que essa semana a CAR lançou o edital 15 do Bahia Produtiva, e ele está aí à disposição nas redes, no site da SBR, no site da CAR, e nós também já distribuímos nos grupos de WhatsApp da região. Então é importante que quem está me ouvindo aqui comunique as associações que não fazem parte, que não têm contrato atualmente com a CAR, para que tomem ciência desse edital e, de repente, quem sabe aproveitam essa oportunidade aí, que está bem interessante, ligado a alternativas de investimento para fomentar a produção da agricultura familiar e a comercialização no estado da Bahia. É uma oportunidade bem interessante. É isso. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.